Muito bem, estamos aqui com o AgroEffect Live Series. Hoje falar de agronegócio, mais precisamente do ensino agrícola, com o presidente da AGPTEA, Fritz Roloff, que estará conosco falando sobre o momento do ensino agrícola, a importância do ensino agrícola para o nosso Rio Grande do Sul. Só me comunicando aqui com o presidente, só para dizer para ele para entrar e aguardar chamada. Vamos aguardar aqui. O presidente, já estou online. E assim que então o presidente conseguir fazer a sua entrada aqui, nós vamos já começar esse bate-papo novamente sobre a questão do ensino agrícola no Rio Grande do Sul, as conquistas que o ensino agrícola vem trazendo, os desafios, especialmente nesse momento onde nós temos as aulas paralisadas no estado por causa da pandemia causada pelo coronavírus. Então, estamos aqui no aguardo do presidente Fritz Roloff para ver o que a gente consegue trabalhar aí nesse assunto. Estamos aqui no aguardo, já está entrando, vamos para a conversa. Aí está. Agora, presidente, conseguimos. Depois de muita luta, aí a coisa deu certo. Mas faz parte, é a parte das novidades, das novas tecnologias e também do ao vivo, né, de entrar, que a gente tem essas questões. Mas, presidente, prazer, né, estar falando com o senhor mais uma vez. A gente sempre fala quase que diariamente por outros meios, né? Só acho Vamos que a ver luz se aí a para nova cá. comunicação está meio escura aqui a minha imagem, mas vai dar certo. Bom, Não, eu fico muito feliz, né, em ter essa oportunidade, falar da nossa associação um pouco mais, principalmente numa época em que tanto a gente precisa fortalecer as relações, a educação, e que tanto, não só pela pandemia, mas pela toda a conjuntura que a gente vive, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, e também, claro, a nível nacional, está muito nos preocupando toda essa situação de que rumo que a educação está indo. E ainda mais no estado onde a educação agrícola deveria ser a excelência da formação de jovens, de técnicos para empreender no meio rural, todo esse agronegócio que nós temos aqui pujante no Rio Grande do Sul, e nós deveríamos eleger a educação agrícola, a educação do campo, como carro-chefe para justamente ter essa pujança e alavancar cada vez mais com tecnologia. Porque me parece que não basta nós termos excelentes máquinas, excelente solo, mas se nós tivermos pessoas que não sabem operar e não sabem agir de acordo que a natureza nos exige e para que nós possamos preservar a vida no planeta cada vez melhor. é verdade, presidente. A gente conversa muito, né, desde que nós começamos aí também a ser parceiros da GPTEA, né? Se falava muito dessa questão, dessa visão holística do ensino, né? Não só o ensino tecnificado, que é importante, fundamental, mas também falar sobre a GPTEA tem estimulado muito a questão do pensar, né? Dentro desse projeto pedagógico. Essa é talvez a grande tarefa que nos cabe, né? Durante muitos anos nos era dito, e eu sou fruto de uma época chamada Revolução Verde, onde se dizia que nós teríamos que ter uma metodologia espelhada no sistema do Fordismo americano. O que era isso? Que nós tínhamos que ter um comportamento de entrada na escola e um comportamento de saída. Que o jovem era quase que uma máquina, que teria que, então, entrar dentro de um processo, ele era recebido de forma bruta e seria, então, farquejado, seria transformado
num indivíduo que pudesse servir, e aí vem a expressão que criada naquela época, ao mercado de trabalho. Eu, cada vez que eu ouço essa expressão e ela aparece, isso me dá um certo arrepio na espinha, porque me parece que pessoas não devem ser preparadas na visão de mercado, porque a visão de mercado ela é uma visão altamente excludente. Ela usa, ela se aproveita daquele objeto, daquele bem, enquanto lhe for útil. Na hora que ele der o primeiro tilt, os primeiros problemas, vai ser substituído, vai ser descartado e se vai buscar outro. Né? Essa é a lógica do mercado, essa é a lógica do produto. E eu me lembro que quando nas primeiras estudos pedagógicos que a gente fazia, os planos de aula e também os planos de unidade, sempre se dizia lá bem claramente qual é o produto final do processo que o professor deseja. Poxa, e a gente achava isso normal, né? A gente ser um produto. Então, a GEPTEA hoje ela entrou muito forte nessa questão. Dizer de que nós somos muito mais do que um produto. Né? As grandes empresas já entenderam isso há muito tempo. Elas não querem um objeto, eles querem um indivíduo que seja parceiro, que ajude a planejar, que ajude a crescer. Né? E a gente vê isso nas empresas fortes, que realmente têm competitividade e que têm um status forte dentro do mundo do trabalho, elas querem colaboradores, elas nem falam mais em empregados. Né? Então, nós também, para o campo, pensamos que tem que ser isso. Nós precisamos fomentar nas nossas escolas para que a gente tenha cada vez mais uma visão do mundo do trabalho, uma visão colaborativa, uma visão de pesquisa, né? E não apenas indivíduos que sejam preparados para operar máquinas, ou então, durante muito tempo, a gente tinha que decorar planilhas para poder receitar produtos e agrotóxicos. Então, a grande parte dos técnicos eram colocados atrás de um balcão e lá ganhavam comissão sobre a venda. Até hoje é assim isso em muitos lugares, né? A maioria dos lugares é assim. E isso o que significa? Vamos pegar um produto qualquer lá que seja aplicado para um inseticida ou seja lá um herbicida. Se o indivíduo ganha comissão sobre a venda, a tendência dele é quanto mais vender, melhor. Então, se a dose diz lá 100 gramas ou 100 mililitros por, sei lá, 500 de água, ele vai dizer para o agricultor, olha, tia, a recomendação aqui diz isso, mas se eu fosse tu, eu botava um pouquinho mais. Aí o agricultor já botou aquilo na cabeça e disse, pô, mas se o cara já lá disse que de repente não funciona bem, vamos meter o dobro então. Né? Então, essa lógica perversa, destrutiva, ela perpassa, ela vai muito além da sala de aula com informação. Né? Então, me parece que a escola agrícola, e aí a GEPTEA luta muito nisso. E a gente hoje tem uma biblioteca virtual onde não tem só livros técnicos, onde tem também livros para pensar, livros para refletir. Né? E a gente tem feito muitos seminários, muitas ocasiões de chamar os professores para ir além da sala de aula, né? Para romper com essa lógica de que eu tenho que ser apenas um sujeito que perpassa aquele X número de anos e ali vou tirar uma nota e aí pronto, estou pronto aí para competir. Né? Então, essa competição no mundo do trabalho, ela é diferente do que a competição na lógica do mercado de trabalho. O mercado de trabalho fez, por exemplo, anos atrás, na região do Vale dos Sinos, com que milhares de pessoas saíssem do interior para trabalhar nas fábricas.
Aí as fábricas foram superadas, a lógica do mercado mudou, e essas pessoas, o que aconteceu? Muitos ficaram desempregados, incharam as cidades, e aí poderíamos falar dias sobre essa questão, né? Então, me parece que esse é o ponto fundamental. Se a gente puder ter uma escola que também trabalhe essa questão, acho que nós vamos ser muito bem situados dentro da história. Presidente, e a gente vê muito, né, esse trabalho que o GPTEA faz, né, especialmente do incentivo à sustentabilidade, à biodiversidade e também à cooperação por meio do cooperativismo, né, que são alguns dos pilares aí que o senhor nos passa muitas vezes, né, e cada vez mais é importante passar esse ensinamento, e a gente vê exemplos de escolas, de relatos que cada vez mais têm trabalhado a questão da biodiversidade, né. Me parece que não adianta a gente falar em agroecologia, falar em meio ambiente, se isso não está dentro do coração do indivíduo, né? Isso tem que fazer parte da nossa lógica, da nossa vida, do nosso jeito de ver o mundo, de olhar o mundo, né? Olhar o outro, olhar o próximo. Então, se a gente não consegue ter uma mente clara de entender a Terra, o nosso globo terrestre, como um ser vivo, né? Como um pai, como uma mãe, né? Então nós vamos continuar administrando veneno, nós vamos continuar poluindo os rios, né? Nós vamos continuar usando produtos de limpeza sem saber de que foi feito aquilo. Então, a escola, se ela se der conta de que os rótulos das embalagens são recursos pedagógicos fantásticos, né? Eu imagino, eu nunca tive um professor de matemática que pegasse rótulos e começasse a levar para a sala de aula e dizer assim, vamos calcular a porcentagem de produto XY que tem nisso aí, né? Vamos começar a estudar ambientalmente que efeitos isso pode trazer. Agora, imagine uma escola técnica não fazer isso. Muitas escolas técnicas agrícolas não estudam os rótulos das embalagens dos produtos que eles mesmos aplicam. Então, veja que o nosso caminho, a nossa lida é muito grande. Então, se nós queremos ser uma entidade que tem a pretensão de ser colaborativa no processo pedagógico, ela tem que enfrentar as situações. Senão vai fazer a mesmice. E a mesmice não precisa ter estrutura, porque ela acontece por si. É só a gente acompanhar o trote da boiada, né? E pronto, está resolvido. Mas se tu quer ser diferente, tem que dar cabeçada, tem que enfrentar. Infelizmente, agora nós estamos à distância todos, não temos essa possibilidade de fazer isso frente a frente com as pessoas, mas estamos fazendo dentro daquilo que é possível. Perfeito, presidente. E até, né, falando desses desafios, a gente está agora passando talvez um dos maiores desafios da nossa época, que é toda essa questão relacionada à pandemia do coronavírus, que nós temos hoje, né, uma série de atividades que estão totalmente paradas, e o ensino foi uma delas, né? E a escola agrícola, ela tem uma especificidade muito diferente de uma escola normal, porque ela tem seus cultivos e suas criações que continuam em andamento e precisam continuar. Como é que o senhor está vendo isso, e como é que a GPTEA também está trabalhando isso, e junto às escolas, e como é que as escolas, né, estão lidando com essa situação? Eu estou muito preocupado, e assim também junto com o conselho, diretores das escolas estaduais, principalmente, né, com quem a gente trabalha mais diretamente, porque elas estão atreladas a um sistema de ensino que tem dado muito pouca liberdade para elas atuarem, né? Geralmente é no sentido de frear os processos, né? Isso não é de um governo de agora, de outro, isso vem historicamente acontecendo, né?
Então, a nossa luta é no sentido de que também os governos entendam de que a educação não se faz em períodos de 4 anos ou 3. Né? Entra um governo novo, se coloca um secretário, e aí vem com aquelas famosas ideias, nós agora vamos fazer isso, nós vamos fazer aquele outro. Ou seja, nunca se ouve um secretário dizer, eu quero chamar os caras que estavam aqui para ver o que dá para continuar, o que dá para melhorar, em cima de que bases nós vamos construir e vamos avançar. Então, eu vejo muito complicado a situação das escolas agrícolas, não só perante a situação do coronavírus, mas principalmente da forma como os nossos governos tratam os professores e os funcionários das escolas. Veja que justamente numa época em que deveria ter apoio, os professores somos nós, né? Eu estou incluso nisso, somos todos cada vez surpreendidos mais com desconstrução das nossas conquistas históricas. Então, como é que tu vai motivar um professor, um funcionário, para que ele seja empreendedor, para que ele tenha ideias novas, para que ele possa realmente desenvolver os projetos lá na ponta, lá na escola, se ele é atacado diretamente, né? Então, eu vejo com muita tristeza e muita preocupação a falta de apoio que os nossos governantes dão para aquelas escolas que lidam especialmente com laboratórios vivos. E as agrícolas são isso. Elas precisam de um tratamento diferente, né? Os professores, por exemplo, um fato que aconteceu agora há pouco tempo, né? Todos os professores que tinham um pequeno valor de insalubridade, isso foi tirado, né? Simplesmente a roldão. Eu perguntei na Secretaria de Educação, escuta, mas como isso? A Secretaria me disse, olha, as pessoas da Secretaria, né? Isso veio da Secretaria da Fazenda, a gente nem sabe quem é que mandou tirar isso. Simplesmente nos comunicaram que seria retirado. Poxa vida, é incrível isso. Isso é a mesma coisa de dizer para um médico, olha, a partir de agora você não vai mais, você vai trabalhar ali no hospital sem nenhum equipamento de prevenção, né? Porque os professores não têm nada. Eles não recebem um apoio, né? Todo o material que eles têm que usar de proteção individual, eles têm que comprar do bolso, porque o Estado não dá um centavo para isso. Aí vamos dizer assim, sim, mas a escola não oferece, mas vai oferecer como se ela não tem recurso para isso? Né? Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, quer dizer, gosto não, é necessário trazer o exemplo de que hoje um aluno interno na escola recebe menos de 50 centavos dia para dar 3 refeições. Poxa, eu queria saber um lugar onde eu possa tomar café, almoçar e jantar, fora o lanche que muitas vão ainda, onde o Estado, a participação do Estado é ínfima, assim. Então, essas coisas, elas doem, elas realmente são complicadas. E aí eu digo sem nenhum medo de errar, e também não, que isso não fique agora parecendo que a gente queira aqui se exibir perante qualquer situação. Se não fosse historicamente a luta da Jepteia, historicamente, que eu digo nesses 50 anos, né? Não é só um ou outro presidente, é toda a luta dos professores, e a Jepteia tem sido um balizador nessa luta. Não tivesse sido isso, olha, as escolas já teriam fechado, né? E parece que a cada vez a gente tem que recontar, explicar e provar que o leite não vem da caixinha. Não, é uma situação complicada, né, presidente? Tem acompanhado aí juntamente com a GPT, né, toda essa luta, toda essa garra de toda a diretoria, dos professores, dos diretores através do conselho também, que
tem se mobilizado, né, e buscado atuar junto. A gente sabe quanto é difícil essa atuação que vocês têm, mas que tem lutado e muito, né, em função de todas as adversidades encontradas. E se não fosse a luta dos diretores, né? E, claro, uns mais, outros menos, mas a grande maioria é de muita garra, né? Então, nós temos, como já você salientou bem, o Conselho de Diretores, que hoje é coordenado pelo professor Luiz Carlos, de Palmeiras das Missões, e que é incansável nessa luta, né? E escolas, aí vem um detalhe que a gente diz, apesar de toda essa nossa batalha, parece que às vezes a gente está perdendo a guerra, né? Então, escolas que estão lá no interior, onde os professores precisam, têm dificuldade em dia de chuva de ir, porque é chão batido. Imagina a região lá fora, que eu morei em Santa Rosa, conheço muito bem como é que é, Terra Vermelha, o pessoal atola, não consegue chegar, né? Tem escolas que ficam mais de 20 quilômetros da sede, né? Que é o caso de Santo Antônio das Missões e outras que nós temos por aí. Então, essas escolas têm uma dificuldade tremenda de sobreviver já com as condições boas. Agora, imagina, enfrentaram seca e agora o coronavírus, e os professores não têm nem recurso mais para ir até o setor e atender, né? Então, como é que fica isso? Vamos querer uma escola agrícola que não tenha mais laboratório, que não tenha mais vaca, que não tenha mais suínos, que não faça mais pesquisa? É esse o técnico agrícola que nós vamos querer para oferecer para as nossas empresas? As empresas vão dizer, esse eu sinto muito. Esse cara aqui não serve, portanto, nessa lógica aí nós não vamos querer. Então, é uma luta dura, mas a gente ainda não se entregou, né? A gente está aí na Não, batalha. tem tanto que é uma luta dura, presidente, mas que também tem conquistas, né? Como, por exemplo, recentemente a liberação de recursos, né, da bancada gaúcha de 30 milhões, que eram destinados para as escolas agrícolas, né, para a infraestrutura das escolas, e que foi um trabalho muito forte aí da GPTEA, juntamente com outras entidades, como o próprio Conselho dos Diretores, o Sintargs também participou, e foi uma luta muito dura aí das entidades para se buscar esse recurso, né? Com certeza. Esse é um exemplo claro, né? Se isso tivesse sido só pelo governo do Estado, não é nenhum ataque ao governo A, B ou C. Isso não teria acontecido. São todos, né? né? Todos os governos. Toda, mas aí também a gente sempre tem que destacar, nós tanto criticamos nossos políticos, mas nós também temos alguns políticos aqui que são parceiros e estão vendo isso. Então, nós tivemos um grande apoio aí do coordenador da bancada gaúcha, né, em Brasília, o deputado Giovanni Cherini, que nos apoiou muito nesse sentido e que nós, então, conseguimos trazer esse recurso. E a boa notícia é de que mais ou menos 50% de todos os itens arrolados pelas escolas já estão prontos para a licitação, né? Então, isso é um processo na esfera pública muito longo, mesmo porque a maioria desses itens já a descrição estava vencida. Então, se teve que fazer tudo novamente, buscar os orçamentos, compor preços, né? E o próprio Estado não tem pessoas hoje suficientes para dar conta disso. Então, houve também um mutirão nesse sentido, mas eu acredito que esses 30 milhões vão desembarcar nas escolas em equipamentos e que vai fazer uma grande diferença. Claro que o equipamento por si só, como eu referi antes, não faz a diferença, né? Ele tem que ser usado como ferramenta tecnológica muito importante. Mas o que vale sempre é a pessoa que está por trás disso e vai dizer e mostrar para o aluno o que é mais adequado, né?
Não adianta nós trazermos tratores de 240 CVs, né, monstros de tratores, se a escola está inserida numa região de minifúndio, né? Então, são situações que precisam ser muito bem estudadas, mas eu acho que os diretores foram felizes, fizeram as escolhas certas e, com certeza, vai ser um dos elementos que vai alavancar a educação agrícola no Estado. Tomara que a gente consiga ver, né, muitos resultados importantes, como o senhor falou, né, presidente, da questão das tecnologias serem importantes, juntamente com esse pensar que nós falamos lá no início da conversa, no qual também mostra, né, a questão da inovação, né, a importância dessa inovação dentro das escolas agrícolas, muitas aí que vão participar de mostras, concursos, premiações, que têm seus trabalhos reconhecidos e inclusive até empresas que vêm buscar essas soluções, né? Essa é uma luta agora, que a gente, inclusive amanhã, a gente vai ter uma reunião, uma empreitada muito forte nesse sentido, na Assembleia Legislativa, que é justamente para dar uma outra dinâmica para as escolas. Porque a gente pensa que esse período, né, da nossa história, ela não evoluiu nos últimos anos em termos de abertura ao conhecimento. A escola agrícola ela é 100% atrelada à Secretaria de Educação. Para ter qualquer apoio de uma outra secretaria é uma verdadeira novela, né? Por exemplo, um caso prático para o público entender. Há 2 anos atrás, ou já faz mais, quase 3 anos, houve um repasse de animais de estudo, gado, para as escolas agrícolas. Acredite que a burocracia até hoje não permitiu que esses animais desembocassem nos campos das escolas. Ou seja, o próprio Estado não consegue movimentar um patrimônio seu de um lugar para o outro. É como se a mão esquerda estivesse proibida de lavar a mão direita e a mão direita alcançar a mão esquerda. Então, essas coisas precisam urgente de um novo tratamento, de uma nova lógica, né? Nós temos certeza de que isso não pode continuar, né? De que o Estado precisa achar uma outra forma de dar conta da sua situação. E eu vejo com muita dúvida se nós vamos ter como continuar dessa forma. Eu acho que nós temos que ampliar isso. Não basta, então, se uma secretaria não pode ajudar a outra, então vamos criar uma legislação para que possa, né? Será tão difícil. Eu acho que nós vamos ter que achar formas, encontrar meios de nós podermos superar esses entraves. Até aqui a Cláudia manda aqui, Cláudia Roloff, da sua família, está aqui dizendo reflexões muito importantes. Parabéns, acho que realmente, Cláudio, acho que a gente que lida aí, conhece seu Fritz, sabe que o pensamento dele é muito, muito válido, muito importante aí para ajudar na escola agrícola, presidente. Não, a Cláudia é uma batalhadora, é uma seguidora, né? É um orgulho o pensamento dela, né? E nós precisamos pessoas assim com cabeça aberta e que possam ser criativas no processo pedagógico, porque a gente vê muitas vezes existem alternativas, né? Existem formas diferentes de a gente conseguir avançar no processo, mas as pessoas elas estão desanimadas, elas já dizem não vale a pena, não vou mais querer, não vale a pena tentar nada, né? E a gente consegue, às vezes, lá naquilo que para muita gente é lixo,
ali a gente consegue um baita material pedagógico. Como eu citei antes o caso das embalagens, né? Então, jornais velhos, tanta coisa que vai fora, né? Às vezes sair da sala de aula, uma escola que tem esse laboratório todo, eu chego em muitas escolas, eu peço para um professor da área antigamente, né, chamada propedêutica, ou seja, das áreas que não são diretamente do ensino agrícola. Aí eu pergunto para esse professor, escuta, quantos animais a escola tem, né? Quantas ovelhas tem, né? Aí a pessoa me diz, mas eu sou de português, eu não sei disso. Digo, poxa, mas e você não leva seus alunos para fazer uma descrição, né, das ovelhas, descrever elas, como é que elas são, qual é a linhagem delas, qual é a raça. Imagina que material rico pedagógico. Eu falo do português porque eu fui professor de português. Eu demorei muito tempo para cair a ficha, para descobrir, né, de que o melhor lugar da sala de aula era fora e não dentro das quatro paredes. Então, esse que é o grande lance, que eu acho que a gente precisa realmente repensar a atitude da gente e não só... Nós temos que xingar, temos que brigar com os governos, temos que ir à luta, não podemos nos entregar nunca, mas jogar tudo para o alto por causa disso e dizer, olha, nós não vamos fazer nada, as crianças que se lasquem, aí nós estamos lascados. Eu acho que não é por aí. Presidente, para a gente finalizar, já estamos chegando aqui na reta final, acho que é importante também falar, né, a GPTEA também sempre está promovendo eventos, debates e outras ações, né, em prol do ensino agrícola. A gente teria agora, infelizmente, não pôde ter durante a FENASUL, o primeiro seminário da biodiversidade. Nós temos todos os congressos da Escola Agrícola que trazem informações importantes. Temos também a biblioteca virtual, conforme já se mencionou, algumas parcerias também de ensino, de intercâmbios, né? E tudo isso a GPTEA aí também procurando estimular, né, essa formação, não só do aluno, como do professor e da sociedade como um todo. Perfeito. Nós, este ano, vamos ter também o nosso congresso, que nós já mudamos a data no ano passado, ainda para o final deste ano. E se isso não for possível realizar de forma presencial, nós vamos fazer esse congresso de forma online, né? Com inscrição, com tudo certinho, né? E também teremos esse ano eleições para a GPTEA, né? Que também ocorrerão por ocasião desse congresso. Então, nós também já estamos vendo possibilidades legais de fazer isso, né? Porque nós precisamos também da concordância da Assembleia Geral, porque a instituição, nesses 50 anos, ela tem sido muito séria nisso, né? Então, não temos nenhum caso na história da GPTEA que uma vez se tenha rompido com essa lógica das eleições transparentes, corretas, prestação de conta, né? Então, tudo isso a gente está tentando fazer. E quero aproveitar o momento para aqueles associados que muitas vezes têm alguma dificuldade. Nós estamos trabalhando também, né, com pessoal reduzido dentro daquilo que preconiza a regulamentação em Porto Alegre. Então, nós estamos com um rodízio de atendimento e estamos online direto. Então, a qualquer momento, a pessoa pode fazer contato via WhatsApp, via e-mail, telefone, ou também marcar, se for muito sério, uma questão de uma presença, que então a gente marque isso e se equipe para quem receber e dar andamento a essa demanda. Presidente Fritz Rohloff, sempre conversar com o senhor é sempre uma aula que a gente tem. Cada vez que a gente conversa, a gente aprende um pouco mais sobre diversos assuntos importantes, né, pela sua didática, sua
sua paciência, o seu carinho, e também acho que para nós, né, trabalhamos aí já praticamente 2 anos junto com a GPTEA, tanto a mim quanto a Rejane, né, também estava aqui nos assistindo até esse momento, e a gente fica muito feliz e muito orgulhoso de estar junto da GPTEA, poder contar essa história da GPTEA, poder fazer parte desse trabalho conjunto de divulgar e comunicar essas boas ações e essas ações que são um exemplo para a sociedade que a GPTEA traz. Então, presidente, a gente agradece muito, acho que esse trabalho e empenho, e nos orgulhamos muito de estar junto nesse empenho que a GPTEA tem junto aos professores, junto aos alunos. Nós que agradecemos, e veja só, né? Eu que sou um resistente a essas ferramentas, né? Consigo aí falar via Instagram, que é uma ferramenta da qual eu ainda sou chucro, né? Então, já sou dos velhos que tem que reaprender muito, né? Que coisa boa. E aí uma questão muito importante que você acaba de colocar também, que se nós não começarmos a dar visibilidade às nossas ações, nós também não vamos a lugar nenhum. Então, a vinda da AgroEffect foi muito importante, porque nós estamos aprendendo também de que nós não basta ter um bom jornalista, nós precisamos ter visibilidade, pessoas que nos coloquem no mundo. Então, isso é importante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Aqui, inclusive, a Rejane mandando um recado, né? Excelente entrevista, colocação de forma brilhante, a posição em prol das escolas agrícolas, e a Larissa, que também trabalha conosco, né? Fazendo a parte das redes sociais também, mandando aqui um recado. As meninas aí, todas que fazem parte, junto também com a Andréia, que também não está aqui na transmissão, mas que está junto nesse trabalho. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Só quero avisar o pessoal que está nos assistindo que amanhã a gente volta às 6 da tarde com Eduardo Leões, da AGERT, para falar sobre jornalismo e rádio no interior, e agronegócio na quinta-feira, às 4 da tarde, com o presidente da APIL, da Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios, Delcio Giacomini. Presidente, muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima. Nós que agradecemos. Um abraço.